Olá, alunos de filosofia, tudo bem com vocês? Então, hoje a proposta para a gente pensar é justamente a arte. Tentar estudar a arte e entender como a arte é uma possibilidade de adquirir conhecimento. Hoje em dia a gente percebe que tudo é artístico, né? A gente vive uma sociedade que está volta e meia misturando realidade com a visão artística, a ficção, né? Se a gente pensar a própria cultura brasileira, nós lideramos o ranking de elaboração de memes, né? Se a gente pensar, a nossa cultura cria muito memes, né? O próprio meios computacionais, né? A questão da obra de arte está difundida no mundo todo, e aí a gente percebe que a arte também é uma ciência. A arte é um conhecimento aonde nós transmitimos numa tela, numa peça teatral ou numa declamação de uma poesia, muitos conhecimentos e que nos leva a ter informações, interpretações e ao mesmo tempo um olhar sobre o mundo. Então a aula de hoje vai ser justamente analisar um pouco a arte como uma proposta de criação de conhecimento. E aí, a gente vai fazer uma comparação, alunos, nessa aula de hoje, entre três campos muito distintos, mas vamos tentar olhar em que momento eles têm uma certa semelhança aí. Os campos são a arte, a filosofia e a ciência, né? O que essas áreas, por mais que tenham suas especificidades, ou seja, suas produções bem distintas, né? A arte, ela produz entre várias vertentes a capacidade daquilo que vai além da abstração, né? A arte, ela trabalha às vezes com aquilo que não é tão lógico, com aquilo que às vezes é irracional, que vai além da abstração. A filosofia, por sua vez, já trabalha os questionamentos, né? Aquilo que é racional, científico, sistemático, metafísico e físico. E por último, a ciência, aquela que já segue métodos de observação, comparação, né? De fazer hipóteses, só em último passo, então, fazer a verificação e a comprovação de determinado estudo. Então a gente vai ver que cada uma dessas áreas, elas são bem distintas, têm suas diferenças. Mas agora, tentando fazer uma aproximação dessas três áreas, vamos parar para pensar o que elas têm em comum. Se a gente pensar que tanto a arte, tanto a ciência quanto a filosofia, elas têm uma capacidade de inventividade, elas têm uma capacidade de criatividade, elas sempre estão buscando criar o novo, conhecer o novo. E aí a gente passa a olhar a essas três áreas como que dialogam entre si, né? Que conseguem caminharem juntas se forem em prol do conhecimento, né? De trazer informações e de ter esse engajamento com a própria realidade. Não é por isso, não é à toa que nós muitas das vezes falamos que a arte imita a vida imita a arte, né? A ciência ajuda a própria existência humana, né? A nossa vida, e a filosofia, ela está constantemente sendo nossa amiga no sentido de pensar, refletir, tomar decisões, voltar atrás quando é preciso, se arrepender, melhorar, aprimorar seus atos, atitudes e buscar ser sempre uma pessoa melhor, né? Então olha só o quanto de contribuição esses três campos do conhecimento, né? Que de princípio são diferentes, mas que podem ter aí um diálogo e uma aproximação nessa característica de serem inventivos e criativos, né? E aí, entrando um pouco no texto da aula de hoje, alunos, eu trouxe ali o filósofo também, Gilles Deleuze, né? Ele vai dizer que tanto a arte quanto a filosofia são disciplinas criativas, que é o que eu já havia falado, né? Desenvolve em nós a capacidade da criação. Na filosofia, a invenção ou criação consiste em fabricar o quê? Conceitos. A gente não trabalha com conceitos para depois elaborar as ideias. Quem faz cinema, por exemplo, por sua vez, cria blocos de movimentos com certa duração, quer seja num filme, num curta-metragem, num longa-metragem, quer dizer, numa peça teatral, a gente vê ali blocos de cenas que são extremamente interligados, que nos fazem assistir e tirar interpretações, questionamentos. Então aí a gente vê que tanto o cinema quanto a filosofia são áreas criativas, e a ciência, por sua vez, nem se fala, né? O quanto a ciência ela é inventiva, ela inventa, ela descobre e ela cria coisas aí. Então, segundo Deleuze, alunos, cada área do saber tem suas especificidades. A filosofia inventa conceitos. Ela é inventiva, então, mas não inventa a partir de ficção ou fantasia, a partir de observação e estudos. E os seus conceitos têm realidade
E não é apenas abstração, porque muitos falam, o filósofo vive no mundo das ideias, no mundo da luz. Não, pelo contrário, ele pensa bem, pensa o pensamento para tomar decisões cada vez mais concretas e seguras. Então, este autor pensa a filosofia não como separado da vida, mas que andam juntas. Filosofia e vida é para a vida que filosofamos e pensamos. Então, tanto o filósofo, quanto o músico, quanto o cientista têm suas especificidades, como eu já havia destacado, e que ambos alunos têm sua inventividade e ambas, enquanto ciência, caminham juntas. Então, para a aula desta semana, a gente vai fazer toda essa reflexão pensando a arte como possibilidade de criação, de conhecimento, de inventividade e que são áreas, né, tanto a filosofia quanto a ciência, quanto a arte, áreas de grande relevância para o ser humano e que ajuda a fazê-lo um ser melhor e um ser conhecedor dentro da sociedade. Então, desde já agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.